dar início a mais um culto infantil. Vocês são muito bem-vindos. Vamos orar para agradecer ao nosso Deus? Feche seus olhinhos aí. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por nossas famílias. E obrigado por mais este culto. Nos ajude a aprender sobre a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. E agora nós vamos louvar ao nosso Deus com uma música que fala de um coração que era sujo. Você já sabe qual é a nossa música? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ganhei! Essa música é muito bonita, né, gente? Fala de um coração sujo que foi limpo pelo sangue de Jesus. E quem crer nisso tem a vida eterna, não é mesmo? E uma outra música que fala sobre a nossa felicidade, hein? Vamos cantar aquela por dentro, fora, alto e baixo. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Muito bom, crianças! Vocês são ótimos cantores. E agora nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nossa história de hoje fica lá na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 17, ok? E ela fala sobre uma festa. Quem aí gosta de festa? Eu gosto de festa. A nossa história de hoje, ela fala sobre uma festa, a festa da Páscoa. Todo ano, naquela época, as pessoas celebravam a festa da Páscoa, né? E estava chegando, se aproximando o dia da festa. E 2 discípulos de Jesus, João e Pedro, se preocuparam e foram até Jesus e perguntou: Mestre, onde vai acontecer a nossa festa? E Jesus disse assim: vão até Jerusalém. Lembra dessa cidade, criança, que nós aprendemos e vimos no mapa? E Jesus falou: vão lá até Jerusalém. É lá que vai ser organizado o nosso jantar, a nossa festa. Esse era um dia em que eles lembravam a saída do povo do Egito, né? E aí eles sentavam à mesa, compartilhavam o alimento, aquilo que eles tinham, dividiam uns com os outros. Era um dia bem importante. Mas essa Páscoa que seria celebrada era mais importante ainda, porque era a última Páscoa antes da morte de Jesus. E Jesus queria que fosse um jantar muito especial. Então, os discípulos prepararam e Jesus começou, prepararam aquele jantar. E Jesus chegou ali com os demais discípulos e eles sentaram à mesa, compartilharam o pão e dividiram ali aquele momento importante. Olha só como aconteceu, crianças. Viram? Aqui é Jesus e um dos seus discípulos, alguns dos seus discípulos. Eles estavam ali, comendo, se alimentando, mas Jesus disse a eles assim, que seria um dia muito importante. E aí ele decidiu fazer algo para um memorial. Vocês sabem o que é um memorial? Um memorial é quando acontece algo tão importante que precisa ser lembrado sempre. Você já foi em algum lugar onde tem uma estátua,
um livro antigo, onde aconteceu uma coisa bem importante, e aí eles fazem uma estátua, algo para ficar lembrando sempre daquele fato importante. E como aquela seria a última ceia de Jesus ali, seria o último jantar de Páscoa, Jesus disse, olha, eu vou fazer algo muito importante. E ele pegou um cálice de vinho e deu para cada um dos seus discípulos. E também pegou um pão. O pão sem fermento, que significava o corpo sem pecado. E ele deu o vinho para os seus discípulos e disse, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, que é dado para vocês. Bebam isso em memória de mim. Toda vez que vocês beberem o vinho, vocês vão lembrar do sacrifício que será feito por mim na cruz. Jesus ainda não tinha morrido, mas isso ia acontecer, estava próximo de acontecer. E ele disse, pegou o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Comam e façam isso em memória de mim. Então Jesus distribuiu o pão, que simbolizava o corpo dele que seria morto ali na cruz. E o vinho, que simbolizava o sangue dele derramado por nós na cruz, crianças. E é por isso que até hoje a gente celebra a ceia do Senhor. Quando nós estamos ali na igreja e é distribuído, é o momento de lembrarmos esse sacrifício que foi tão importante, que é esse sacrifício que nos leva até o céu, que nos garante a nossa ida ao céu. Gostaram da história, crianças? Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o nosso Deus. E eu queria falar o nosso versículo, está lá no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 28. Ele fala assim, porque isto é o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Vamos falar de novo? Porque isso é o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. Olha a importância que nós temos aí de lembrar desse memorial, desse sacrifício de Jesus na cruz por nós, não é mesmo, crianças? Espero que vocês tenham gostado. E logo mais nós vamos nos encontrar em nossa igreja, tá? Um grande beijo e saudade de vocês. Tchau, crianças. Fiquem com Deus.